A paz do Senhor a todos vocês. Hoje nós vamos falar sobre tempos difíceis. Nós sabemos que todos nós enfrentamos momentos difíceis, situações difíceis, né? Mas hoje nós vamos aprender como enfrentar esses tempos difíceis. Amém? Vamos ler lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que diz assim, olha: porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem mal. Amém? Então veja que o sofrimento faz parte da nossa vida, porque Jesus mesmo nos alertou que no mundo nós teríamos aflições. Agora, o que nós precisamos é aprender a enfrentar essas dificuldades com fé. Amém? Então veja que neste versículo que nós lemos, Pedro, ele está escrevendo ali para cristãos que estão sendo perseguidos. Eles estavam sofrendo, esse povo estava sofrendo. Então ele traz ali uma palavra de bênção e proteção para aquele povo em tempos de sofrimento. E hoje, esta palavra é para mim e é para você também. Amém? Então veja aqui, ela nos revela duas certezas maravilhosas de encorajamento para nós enfrentarmos as dificuldades e também um alerta. Amém? Então são dois encorajamentos e um alerta. A primeira coisa, o primeiro encorajamento é o quê? Que Deus vê nossas tribulações. Diz a palavra, os olhos do Senhor estão sobre os justos. Deus, queridos, ele não está distante ou indiferente. Ao contrário, ele observa, ele contempla a nossa dor e ele atua na vida daqueles que confiam nele. Ele vê e ele se importa, sim, comigo e com você. Ele não é indiferente à nossa dor, mas sim, ele é um socorro bem presente na minha vida e na sua vida. Então, nada escapa do olhar de Deus. Ele vê não apenas as lutas visíveis, mas também as lágrimas secretas, os medos, as injustiças que eu e você enfrentamos. Deus, ele não desperdiça a nossa dor. Ele usa as tribulações para nos instruir, para curar nossas feridas e nos tornar mais parecidos com Jesus a cada dia. Então, não se deixe dominar, queridos, pela preocupação, pela ansiedade, especialmente em tempos difíceis, porque servimos a um Deus que se importa, ele se importa comigo e se importa com você. Ele vê todas as coisas, ele está vendo o que você está passando, ele vê o que eu estou passando. Deus não deixa de nos contemplar, amém? Então veja que nós encontramos aqui a primeira palavra de encorajamento para nós enfrentarmos as dificuldades. O que é? É saber que Deus está contemplando todas as coisas, amém? A segunda coisa, a segunda palavra de encorajamento diz assim, que Deus, na verdade, ele ouve as nossas orações, né? A palavra diz assim, os seus ouvidos estão atentos às suas orações. Então, Deus é um Deus que vê e Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Lá no Salmo 116, 2, diz que Deus se inclina para nos ouvir. Olha que coisa linda, queridos. Deus, ele se importa tanto, Deus, ele se inclina para nos ouvir, para ouvir a nossa oração, para ouvir o nosso clamor. Então, isso reflete o quê? A intimidade e o cuidado de Deus, indicando que ele não apenas escuta, mas ele dá atenção amorosa, carinhosa e direta ao nosso clamor. Essa inclinação de Deus significa que ele estende as suas mãos para socorrer o aflito, mostrando que ele se interessa pessoalmente
somente pelas nossas necessidades, lágrimas e orações sinceras que fazemos, garantindo o quê? Conforto e segurança para a minha vida e para a sua vida. Veja que inclinar-se mostra a atenção total de Deus, a compreensão e o amor. Amém? Semelhante o quê? A um pai que se abaixa para escutar uma criança. Agora, por que Deus quer que eu e você oremos a Ele, clamamos a Ele, falemos com Ele? Por quê, queridos? Pense no seguinte. Um pai, ele fica muito feliz quando um filho pede ajuda a ele, não é assim mesmo? Ou um pai, uma mãe, aqui nós estamos falando da figura do pai, né? Então, é verdade que muitas vezes este pai, ele já sabe o que o filho precisa, mas quando o pai ouve o seu filho pedindo ajuda, o pai se sente assim, sente que o filho confia nele, depende dele, precisa dele. E isso alegra o coração do pai. Amém? Mesmo ele sabendo já o que o filho precisa. E isso deixa o pai feliz, mesmo ele já sabendo. E do mesmo jeito, queridos, quando nós oramos a Deus, nós mostramos que confiamos nele e que queremos a sua ajuda, queremos a sua direção. Deus quer que eu e você oremos a ele porque ele nos ama e se importa com cada um de nós. Então, veja que ele se importa com o meu problema, com o seu problema e com as nossas ansiedades também. Ele quer nos ajudar. E um exemplo nisso tudo é o rei Davi. Durante toda a vida, o rei Davi orou a Deus pedindo ajuda. Ele também falou a Deus sobre seus pensamentos e seus sentimentos. Isso a gente percebe ali no Salmo 23, que você conhece muito bem, né? Que diz assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando ele diz nada me faltará, ele quer dizer o Senhor não me faltará. O Senhor estará comigo em todos os momentos. Amém? Então, o que é que Deus ele sentia por Davi? Deus amava Davi e ouvia as suas orações. Deus estava atento. Da mesma forma, Deus também ouve as nossas orações, porque Ele se importa com cada um de nós. Então, o que nos alegra, queridos, é saber que temos um Deus que nos vê e um Deus que nos ouve. Olha que coisa maravilhosa, né? E isso nos capacita, isso nos encoraja a enfrentarmos qualquer dificuldade. Isso nos encoraja a irmos em frente, a não desistirmos, a não retrocedermos, porque sabemos que tem um Deus que vê e um Deus que nos ouve. Maravilhoso, né? E por fim, ele diz assim, diz que o rosto do Senhor é contra aos que fazem mal. Então veja que aqui ele traz um alerta e um aviso sobre as consequências da iniquidade. Dizer que o rosto de Deus é contra os que fazem o mal, aqueles que praticam a iniquidade, significa que a santidade de Deus não tolera a iniquidade. O que é isso? É a falta de reverência, de temor a Deus. Deus não tolera isso. Não é uma indiferença de Deus, é uma oposição aos que praticam o mal. Significa que aqueles que insistem em fazer o mal, que perseguem o justo ou praticam injustiça, não tem Deus como aliado, mas tem Deus como adversário. Olha como é sério isso. Por isso que ele traz esse alerta para mim e para você. Então, enquanto os olhos do Senhor estão sobre os justos, atento às suas orações. Quem são os justos, queridos? Aqueles que andam no caminho do Senhor, aqueles que buscam ao Senhor, aqueles que têm o desejo de estar na presença de Deus, né? Então, enquanto os olhos do Senhor estão sobre os justos, atento às suas orações, ele se volta contra os malfeitores. Isto é um alerta para a minha vida e para a sua vida também. Amém? Quais as lições que nós tiramos aqui desse pequeno versículo? Primeira coisa, o cuidado ativo de Deus.
Os olhos do Senhor estão atentos sobre os justos, indicando que Deus é vigilante e protetor, não indiferente às provações dos seus filhos. Ele está contemplando todas as coisas. Segunda coisa, a importância de nós orarmos, a importância da oração. Por quê? Porque Deus ouve as orações daqueles que vivem com retidão, que andam nos seus caminhos, confirmando que a nossa conduta afeta a nossa comunhão e a nossa intimidade com Ele. E também nós aprendemos a consequência do mal. A face do Senhor se volta contra aqueles que praticam o mal, que andam fora dos caminhos do Senhor, fora da palavra do Senhor, da verdade do Senhor. Então isso serve de alerta contra o quê? A desobediência e a persistência no erro. Amém? Então, nós precisamos viver o bem, viver retamente com o Senhor, para ter dias felizes. Por quê, queridos? Eu digo dias felizes, quando eu digo dias felizes, não é porque eu não vou passar dificuldades. Sim, eu disse no começo que o Senhor mesmo nos alertou que iríamos passar por aflições, neste mundo passaríamos por aflições. Só que quando nós estamos no caminho com o Senhor, estamos buscando ao Senhor, nós podemos viver bem e ter dias felizes, mesmo diante das situações. Por quê? Porque sabemos que existe um Deus que está presente em nossas vidas, nos vendo e nos ouvindo também. Então, Pedro incentiva o amor à vida e a busca pela paz. Através do quê? Do bom testemunho que eu e você vamos dar. Amém, queridos? Porque sabemos que nós não estamos sozinhos. Então, essa passagem nos convida a agir de forma diferente do mundo, do sistema. Quando eu digo mundo, é o sistema deste mundo. Buscando o quê? Nós precisamos buscar o quê? A obediência a Deus acima de tudo, mesmo quando sofremos injustiças. Mesmo quando somos perseguidos, porque nós não estamos sozinhos. Nós confiamos que Ele é o nosso justo juiz. Amém? Então, como que eu vou enfrentar a dificuldade? Tendo em mente a palavra do Senhor que me diz que o Senhor é comigo, que Ele é o meu pastor, nada me faltará, amém? E Ele está ouvindo o meu clamor quando eu preciso e necessito, e Ele se inclina para me ouvir, e Ele é um Deus que me vê, Ele está sempre contemplando a minha vida e a sua vida. Amém, queridos? Vamos orar? Amém? Papai, reconhecemos que a Tua palavra é a verdade que nos fortalece, que nos dá ânimo, que nos dá coragem para nós prosseguirmos e não retrocedermos, não olharmos para trás, não ficarmos focando nos problemas e nas dificuldades, porque sabemos que o Senhor está conosco. Como é bom saber que o Senhor nos contempla e vê todas as coisas, papai. Pedimos que nos ajude a viver em justiça e em retidão, limpando o nosso coração de todo o mal. Sabemos também que os teus ouvidos estão atentos a toda a nossa oração, a todo o nosso clamor. Colocamos diante de ti, Senhor, as nossas súplicas, as nossas necessidades, papai. Neste momento, Senhor, eu apresento a ti nesta hora, Senhor, as nossas vidas, papai. Pessoas que estão comigo aqui neste vídeo, papai, visita, Senhor, meu Deus, o lar, a família, papai, o serviço, Senhor, meu Deus e meu Pai amado, visita, Pai, o Senhor conhece a necessidade de cada um, papai amado, sabemos que o Senhor supre, Senhor, meu Deus, as necessidades de cada um, é o Senhor quem dá força, é o Senhor quem dá ânimo, é o Senhor quem não nos deixa ficarmos prostrados diante das dificuldades, por isso eu te apresento estas vidas que estão comigo aqui, papai. Fortalece-os, capacita-os, papai, que eles possam continuar firmes, constantes na tua presença, buscando sempre a tua face, meu Deus, em nome de Jesus, porque nós cremos, Senhor, meu Deus, no teu cuidado e proteção para as nossas vidas. Livra-nos, papai, de praticarmos o mal, para que o teu rosto não se volte contra nós, papai, mas que possamos encontrar favor e graça na tua presença. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, para a tua glória.
Amém e obrigada, Senhor. Amém, queridos. Então vamos continuar, queridos, firmes. Não vamos ficar prostrados diante das situações difíceis. Todos nós estamos passando problemas difíceis, mas sabemos que não estamos passando sozinhos. O Senhor está te vendo, está te ouvindo. Amém? E Ele está contemplando todas as nossas necessidades. Então continue firme e constante na presença deste Deus. Amém? Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.